Eu fui com uma preocupação na cabeça que era verificar o problema de drogas nas escolas. Eu fui diretor de escola, eu assumi a direção de uma escola e então vivi experiências, cenas impressionantes. Uma vez eu fui chamado lá para para resolver um problema do lado de uma escola, da minha escola, que esse lado ficava meio assim, às escondidas, ficava perto de um terreno baldio. Ali era um refúgio, às vezes, de pessoas que iriam enforcar a aula. Um dia eu fui chamado ali, e aí quando eu cheguei lá tinha uma cena incrível. Tinha eu notei, era um cobertor, tinha um sujeito, tinha uma série de meninos embaixo de um cobertor. E eu cheguei, fiquei irritado, peguei o cobertor, dei um puxão, e debaixo do cobertor saiu um monte de alunos, são uns 6, 7 alunos. E inclusive tinha um caso de cara com a seringa mesmo, injetada no braço. Mas eu me impressionei muito por causa de um menino em especial que eu conhecia. Esse menino era filho de um casal de classe alta, classe bem remediada da vida. Um adolescente aí de seus... Estava no último ano do segundo grau, essa escola é só de segundo grau. Bom, eu já desconfiava desse menino, mas quando eu vi o filho, fiquei assustadíssimo, chamei os pais, e os pais tiveram uma crise danada. Então, por causa disso, eu quis, dali para diante, eu tentei entender por que o homem se droga. Quando eu fui fazer a tese de doutorado, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou escrever sobre isso. Aí eu me lembrei do Heliópolis, e tinha crises, tinha guerra, quebra-pau lá, tiroteio, mortes, nessa época, no Heliópolis. Eu falei, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou pesquisar uma escola de Heliópolis. Em primeiro lugar, eu fui numa escola em que eu conhecia a diretora, uma escola do Estado, pertinho da que o Brás dirigia. Bem, eu não sabia que o Brás dirigia a escola. Eu não sabia. Nessa época eu já não tinha perdido contato com o Brás. Então eu fui numa escola do Estado, chegou lá, eu vi uma escola com um clima terrível, uma bagunça terrível, a diretora sentada de um certo tipo, e eu conversei rapidamente com ela, e tudo que ela falou me desagradou, porque eu vi que ela não tinha conhecimento da escola dela. Inclusive, naquele dia, e olha, eu vi cenas que negavam totalmente as falas que a diretora, vamos dizer, apresentou ali. Aí, sair dali, é questão vou te dizer uma coisa, umas 3 quadras apenas, distante dessa escola do Estado para essa da prefeitura. Eu falei, vou naquela escola da prefeitura para ver. Quando eu cheguei lá, o clima era totalmente oposto da primeira. Totalmente oposto, havia um ambiente, outro. Aí fui procurar saber quem era o diretor, ele me recebeu. Veja, primeiro o diretor, se fosse assim, em outro caso, provavelmente eu nem seria recebido. Seria marcado uma audiência, o diretor me recebeu. Para minha surpresa era o Brás. Conversei com o Brás rapidamente ali e vi que era ali o negócio. Eu vi que ali eu podia fazer. Ele me contou uma série de coisas, contou a história rapidamente dele na escola e eu vi que era ali. A partir dali eu tomei contato com grandes almas, grandes pessoas que construíram Heliópolis, inclusive. Né? O Brás, com uma coragem impressionante, né? Coragem humana, coragem existencial, coragem espiritual, coragem humana, vencedora. E o projeto dele se juntou com outras pessoas e fizeram a história de Heliópolis. A verdade é essa. E o que mais me impressiona, além do Brás, é uma mulher que fez, né, que nós também entrevistamos. Aí eu passei a frequentar Heliópolis, fiquei 2 anos indo, entrava ali na favela, e conheci alunos, projetos impressionantes, mas tudo se irradiava, né, da escola, do Brás, em parceria com o UNAS, que é um órgão que gerencia, que vamos dizer, administra, né, a cidade de Heliópolis, que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Né?
quero voltar lá para o início, que o senhor fale um pouquinho como é que o senhor conseguiu resolver o problema das facções que o senhor encontrou na escola, os grupos, as divisões, as castas lá que o senhor encontrou na escola. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei uma escola cheia de problemas. Primeiro, tinha a questão da violência, um aluno ríspido. E entre os que trabalhavam na escola, também não existia entendimento, existia grupos. Eu me lembro, logo no primeiro dia, de aparecer já 3 grupos. O grupo aliado com aquela que tinha sido diretora até o momento que eu cheguei. O outro grupo era um grupo que se articulava com a secretária da escola, que era a maior autoridade, mas no bom sentido para mim, porque ela me ajudava, mas, por outro lado, a vontade dela era soberana. Então, atrapalhava um pouco. E um outro grupo ligado a uma professora de sala de aula. Por exemplo, essa professora de sala de aula, ela chegou até minha sala e falou: vem ver um negócio aqui. E me levou na frente de 2 portas que estava escrito assim: é, banheiro dos professores, banheiro do pessoal administrativo. E essa professora falou: como que pode? É, Nós, professoras e professores, somos quase 60, temos um banheiro para nós e um vaso sanitário. E o pessoal administrativo não chega a 5 pessoas. Também tem um banheiro com vaso sanitário. É justo isso? Eu fiquei um pouco sem jeito, mas não falei nada. Aí me veio a seguinte ideia: você estava aqui quando isso foi feito? Estava. Por que você não brigou? Agora você acha que eu estou aqui para resolver todos os problemas que a falta de participação de vocês criou? Eu falei assim: então, na época que foi feito isso, você teve a oportunidade de discutir. E o mais grave era o seguinte: é que os homens, que eram pouquíssimos na escola, usavam um banheiro que ficava na sala de jefe. Ali naquela sala tinha reuniões e o cara que estava com problema intestinal, como que ele ia no banheiro? Então era uma situação muito complicada. É, Tinha um aluno ríspido, Heliópolis, as chacinas, a escola dividida dessa forma. Como fazer? Primeiro, eu senti uma certa bronca da minha mulher, porque se não fosse ela, eu não tinha feito pedagogia. Se não fosse a pedagogia, eu não tinha feito concurso para direção. Que enrascada que eu entrei. Eu deixei 2 cargos de professor, um no Estado e outro na prefeitura. Por quê? Porque ser diretor, para mim, já é muita coisa. Entendeu? Então, eu pensei: o que fazer agora? E aí eu descobri dentro de mim algumas ideias que foram fundamentais para começar a unir todos os segmentos da escola e fora da escola. Antes de vir removido para a escola, o Brás ele fez questão de conhecer bem esse lugar que ele viria a ser diretor.
né? Então, isso está escrito, está posto, ele conta muito isso nos lugares de fala dele. Ele ia para a comunidade, ele frequentava a feira, ele morava muito próximo da escola, era já um território que ele habitava, né? Ele morava muito próximo da escola. Então, ele frequentava ali a comunidade, e ele começou a pular muro da escola e jogar bola lá dentro. Então, ele também já era um ouvinte, ele escutava as coisas que se passavam na escola e ele também conhecia muito da comunidade. Quando ele passou a dirigir a escola, aos finais de semana, inclusive, ele botava uns shorts e ia correr. Ele sempre foi muito esportista, né? Tinha a questão do karatê, e que ele dava aula na escola, às vezes no final de semana ele reunia 200 pessoas, pais de alunos, menino ou menina, todo mundo ia, e eram lotadas as aulas dele e tal, e ele fazia isso, de correr pela comunidade, então todo mundo ficava ali olhando e pensava assim, quem é esse cara? E nessa corrida dele, ele cumprimentava as pessoas e falava assim, vai lá na escola, vai lá para a gente conversar e tal. Então, quando ele começou a formalizar, de uma certa forma, esse chamamento, as pessoas de tanto ver o cara correndo lá dentro da comunidade, o diretor correndo na comunidade, também estavam já mobilizados por aquela pessoa excêntrica, que botava uns shorts e ia lá correndo. E tinha uma intencionalidade no Brás de fazer aquilo, né? Não era uma coisa desproposital. Ele tinha uma crença. E ele ia para enfrentamento, sim, né? O Brás não tinha aquela coisa de... Ele olhava, ele observava e ele não admitia algumas coisas olha, eu vou te desafiar, eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, eu sou forte, eu sou poderoso. Ele desafiava no sentido de que assim você não tem limite nenhum. Como é que é isso? Mostra para mim, então. Vamos conversar agora, eu e você. Isso ele fazia, sim, sempre. Porque o Brás, quando ele olhava no olho, e por mais que ele fosse aquele valente todo, o olhar dele tinha uma expressão de vida, né? Do tipo assim, eu tô aqui igual você. O teu medo de morrer é o meu medo de morrer. E a tua vontade de viver também é a minha. E ele expressava aquilo não só no olhar dele, como a palavra dele, na verdade, ela tinha esse peso, esse valor, essa conotação. O jeito do Brás falar, e até hoje, em todo qualquer lugar, sempre expressa isso. O seu relacionamento com os traficantes, com a droga, com o drogado, com o aluno envolvido nisso tudo? Como foi? Desde quando eu cheguei lá, eu entendi que a escola não era foco dos traficantes, que o diretor de escola também não era foco dos traficantes. Então, eu tinha conversas diretas com as pessoas, diretas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma conversa mais séria com o traficante foi quando me encontrava na rua e fazia gozação. E foi me irritando. E eu vou contar isso para você, que eu também não conto muito isso para os outros. Tem a Caminhada da Paz. Então, é feito banners. E eu distribuía para 2 escolas. Então, eu peguei 2 banners para 2 escolas, não, para as escolas, os equipamentos. E naquele dia eu fui levar para 2 escolas. Eu fui levar para o Manuela Lacerda e para o Ataliba de Oliveira, que é outra escola próxima da minha. Aí eu levei, e no meio do banner tinha um pau grosso, duro. Era uma arma, né? E eu passei, esse traficante fez gozação, e ele estava em 2. E eu fiquei irritado, e voltei para trás,
decidido a meter o banner da paz. Olha que contradição, né? A meter o banner da paz nas costas dele. E ele percebeu. Ele falou, mas, calma, eu estou brincando, não é nada disso, não é nada disso. E aí eu ri, e ele riu, e eu fui embora. E eu fui todo contente embora. Contente, alegre, alegre. Por quê? Porque o cara afinou. Eu pensava que nunca mais ele ia mexer comigo. Aí eu passei na boca que ele era o gerente um dia. Quando eu passei aqui, ele me viu de lá na ruinha, sem saída, e ele fez gozação. E eu voltei para trás. Eu falei, você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Aí eu fui no porta-voz do chefão. E ele trabalhava para esse cara. Aí eu cheguei lá e falei para ele, olha, quero ter uma conversa com você. Ele falou, vem aqui, vem aqui. E me levou numa sala lá em cima. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, olha, eu sei das atividades de vocês, todas, todas. Eu acho que os verdadeiros bandidos, traficantes, estão lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no Congresso Nacional. Eu sei que esse é um meio de vida de vocês. Vocês encaram isso como um trabalho, como um trabalho. Eu não uso droga. Se eu usasse, eu tenho dinheiro para pagar, eu não seria nenhum problema para vocês. Eu não vendo, então eu não disputo espaço com vocês, então não temos nenhum problema e eu não sou dedo duro, porque eu sei que lá na polícia tem gente mais bandido que vocês e eu posso ir lá entregar e não chegar na minha casa. Então eu não tenho problema com vocês. E na escola, vocês têm sobrinho lá, vocês têm filho lá, vocês têm parente lá. A escola é de vocês. Eu estou cuidando da escola de vocês. Agora, tem uma coisa que eu exijo enquanto educador, é respeito. O que é, Braz? O que você está falando? O que você está falando? Aí eu falei, olha, fulano de tal, gente de vocês, faz isso e isso comigo. Contei toda a história. Ele falou para mim, pode ficar sossegado, pode deixar que a gente vai solucionar. E eu dava aula de karatê todos os sábados na escola. E depois que terminava a aula de karatê, eu ia no bar do Geraldo, eu passava na Rua da Mina. E no sábado, eu descia a Rua da Mina, eu vi o cara que fazia gozação, que na rua, que me desacatava na rua. E o cara, quando me viu na curva, ia subindo, a gente ia se encontrar, o cara abaixou a cabeça. O cara passou perto de mim com a cabeça abaixada. Nunca mais esse cara foi problema. Me cumprimentava normalmente. Aí eu fiquei sabendo que o próprio chefe pegou ele de pau e de pancada, que da outra vez não era ele e não era de pau e de pancada, não, que se resolveu o problema. Então, se a gente não usa e não tem dívida, se a gente não disputa mercado, se a gente não é dedo duro, nós podemos ser direto e de cabeça levantada, conversar e interagir com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Aliás, eu acho que isso é a verdadeira inclusão, entendeu?